Amados irmãos, estamos de volta, semana 7, sétima semana do nosso estudo. Os vídeos se encontram, né, no YouTube, os irmãos podem procurar lá em estudo da Epístola de Gálatas, vão encontrar os vídeos lá relacionados. Ou se os irmãos quiserem, eu posso também enviar o link de todos eles. Bem, vamos começar o nosso estudo fazendo aquele resumozinho básico. Vamos lá, na semana passada vimos nos primeiros versículos de Gálatas 3, é o que nós estamos estudando, né, do 1 ao 5, que Paulo chama os Gálatas de insensato ou sem juízo. Sem juízo, porque estavam ouvindo o outro evangelho, né? E Paulo chama eles de insensatos, porque começaram pelo Espírito Santo e agora estão terminando pela carne. E Paulo lembra a eles que eles receberam o Espírito Santo pela pregação da fé e não pelas obras da lei. No versículo 3, Gálatas, acho que eu não separei, está aqui sim. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Aí ele continua ali dando aquela prensa, né, em todo o pessoal da igreja. Agora, nessa sequência da leitura, do 6 até o 14, vai ser nossa leitura agora, tá? Paulo vai comparar quem foi o patriarca Abraão com o que eles são agora, né? Com o que eles são, com o que eles eram naquele momento ali que Paulo conversava com eles. E só para lembrar, esses judeus disseram a Jesus que eram filhos de Abraão. Diziam mais, ou temos nosso pai que é Abraão, né? Onde Jesus responde, se fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez, mas vocês não agem como Abraão, né? Vamos dar uma recordadinha básica aqui sobre Abraão. Segundo a Bíblia, foi o primeiro patriarca do povo de Israel, que recebeu a promessa que Deus iria abençoar todos os povos por meio dele, de Abraão. Abraão foi o antepassado de todo o povo judeu e de Jesus, o Salvador do mundo. Todos que têm fé em Jesus também são considerados descendentes de Abraão. Amém? Então até aqui tudo bem. Então nós vamos ler esses versículos da Bíblia, tá? De Gálatas 3, do 6 ao 14, amém? Então vamos acompanhar a leitura. A experiência de Abraão é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são da obra da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as obras escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito
prometido. E assim foi, nós recebemos o Espírito Santo de Deus pela fé, né? Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós nos entregamos a ser batizados, nós estamos ali recebendo o Espírito Santo de braços abertos, com corações abertos, para sermos nova criatura. Amém? Mas voltando aqui ao estudo, Paulo, já percebendo, isso mesmo, Paulo já percebendo que eles se apoiavam nessa ideia de serem reconhecidos como filho de Abraão, traz à memória deles o seguinte: Gálatas 3, versículos 6 e 7 diz assim, numa versão atualizada, tá? Lembrem do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Gálatas 3, versículo 7. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé, e fé em Deus como Abraão. Quando Deus diz, em ti serão abençoados todos os povos, Deus está prevendo tudo isso. Então, é onde entra o Evangelho, trazido pelo apóstolo Paulo e os outros apóstolos que aprenderam com o próprio Jesus. Então, eles trazem o Evangelho para os judeus, explicando e mostrando para eles que a lei já não tinha mais valia, né? Que a partir de agora, Cristo era o suficiente. Trazendo para os nossos dias também, nós podemos dizer que hoje nos sentimos abençoados por Deus exatamente por causa dessa promessa feita ao patriarca Abraão. Com certeza, se toda a terra seria abençoada através de Abraão, nós somos depois de Abraão, então somos abençoados também por causa dessa promessa que Deus fez a Abraão. Continuando, os Gálatas, os judeus, obedeciam a lei ao pé da letra, e para eles isso era o suficiente para a salvação eterna, né? Assim eles pensavam, né? Assim eles achavam que o certo era isso, né? Obedecer à lei que Moisés tinha trazido para eles. Mas infelizmente esses judeus não reconheceram o nosso Senhor como Messias, não entenderam que com a chegada de Jesus a lei perdia o valor, o que eu acabei de falar, né? Bem, vamos lá. Vamos para uma linha de pensamento agora. Todas as coisas criadas, principalmente os judeus, eu e vocês, somos regidos por princípios. Calma que nós vamos chegar lá novamente na mesma linha de pensamento. São muitos os princípios de Deus. Vamos lá. Honestidade, mente aberta, boa vontade, humildade, perseverança, paz. E um desses princípios é a fé. A fé é o principal de todos os princípios de Deus, que Ele colocou no nosso coração. Você pode observar que todos têm fé, né? Todos têm fé e acreditam, né, num Deus, num Deus ou numa força, né, superior. Todos acreditam nisso, todo ser humano. Os Gálatas até tinham fé, os judeus, mas a fé que eles tinham não era suficiente para alcançar a salvação. Por quê? Porque a fé deles estava numa direção errada. Estava numa direção errada. Quando esses princípios são ignorados, como os Gálatas ignoravam, abrimos brechas para acontecimentos não muito agradáveis, né? Às vezes não seguimos esses princípios de Deus, o que acontece com a nossa vida? Nós temos muitos exemplos diante de nós, né? A gente dá de cara, dá de cara na parede,
se decepciona. Rapaz, acontece tanta coisa. Quando a gente não segue os princípios de Deus, dá tudo errado. Tudo começa a dar errado na nossa vida. A gente não sabe, às vezes não sabemos por quê, mas é por causa disso. Porque não seguimos os princípios que Deus estabeleceu dentro do nosso interior, né? Não sei que princípio você tem ignorado, né? Mas quero convidá-lo a refletir sobre suas escolhas no sentido de verificar se elas estão de acordo com os princípios do Criador e sustentador de todas as coisas, né? Amém? E que a nossa fé esteja na direção certa. E qual é a direção certa? Jesus, né? Temos que tomar cuidado para que façamos as obras que Jesus fez, né? Que as obras que o apóstolo Paulo fez, tanto que o apóstolo Paulo fala, sejam imitadores de Cristo, né? Façam o que eu faço, sejam imitadores meus. Por quê? Porque ele seguia na risca o que Cristo mandou e o que Cristo fazia, né? Nós também temos que ser assim, seguir e obedecer a Jesus. Para que não sermos rotulados como esses judeus estavam sendo, pois agiam de forma errada, acreditando e praticando tudo o que ouviam, ao invés de seguir o que é certo, né? Como é que eles eram rotulados? Pouco mais adiante, quando eles dizem que temos o nosso pai como Abraão, e Jesus diz para eles, se fossem filhos de Abraão, faria as obras que Abraão fez, mas vocês não agem como Abraão. Pouco mais adiante dessa leitura nesse texto, Jesus, o que ele fala para eles? Vocês têm como pai o diabo, porque não fazem as obras que Jesus fez. Então temos que tomar cuidado e temos que observar a nossa fé e que ela esteja na direção certa. Amém? Vamos ficar por aqui essa semana. E semana que vem a gente dá mais uma pincelada nesse sumário de Abraão, quanto à fé e quanto às obras. E depois continuamos logo após continuamos a nossa aula. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. E fiquem com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que a graça inaudita do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco e o amor de Deus esteja com todos nós e juntos dizemos amém. Fiquem com Deus. Até a próxima semana.